A obra Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, é obra do momento maduro da escritora. Ela começa aos 20 anos publicando 15, e em 37, quando Caminho de Pedras é publicado, a gente vê uma escritora que está sabendo lidar muito bem com duas questões importantes do período: as questões políticas e as questões relacionadas à mulher, em meio ao grande número de livros que abordam questões sociais durante a década de 1930. A Raquel de Queiroz escreveu Caminho de Pedras ao longo de todo o ano de 1936, um ano em que a gente observa muitas questões políticas acontecendo no Brasil na era Vargas. Então, muita perseguição aos agrupamentos de trabalhadores que buscavam reivindicar mais direitos, mulheres que estavam já buscando o trabalho para além do trabalho do lar. Era uma época de muitas transformações sociais no Brasil e a obra reflete isso. Nesse livro, a Raquel de Queiroz aborda a trajetória da Noemi. A Noemi é mãe de um garoto muito cheio de vida, o guri. Ela tem um marido e ela trabalha fora do lar. Ela trabalha numa fotografia, onde ela tem um emprego muito peculiar e que fala muito sobre a década de 30. Ela trabalha numa espécie de Photoshop manual. Ela retoca as fotografias que as pessoas tiram nesse lugar. As fotografias eram caras, eram raras, as pessoas faziam essas fotos em ocasiões especiais, e o trabalho da Noemi é deixar essas fotografias perfeitas. Ela não está satisfeita com essa vida de mãe e de dona de casa e de mulher que trabalha e busca uma carreira. Ela quer mudanças sociais, por isso ela faz parte de um grupo de estudos do comunismo, um grupo de trabalhadores, de operários que se reúne para discutir caminhos que podem ser buscados, trilhados para conquistar uma sociedade mais igualitária. E é nesse grupo de estudos que ela conhece o Roberto e forma-se então um triângulo amoroso entre ela, o Roberto e o marido dela. E ao longo do romance a gente vai observar numa linguagem muito direta, porque a Raquel constrói capítulos curtos, com uma linguagem direta e bastante acessível, a trajetória dessa mulher rompendo todo tipo de barreiras que a gente possa imaginar há quase 100 anos atrás. Certamente, Caminho de Pedras é uma das obras mais engajadas da Raquel, porque a gente acompanha essa mulher que, apesar, o título é muito significativo, é um caminho de pedras, não é fácil a trajetória dela. Ela tem que romper com a própria ideia que ela construiu de família. Ela acaba tendo que desfazer um casamento, ela acaba demitida do trabalho devido à acusação de adultério, mas ela não desiste do engajamento, da luta, da busca por conquistas. Então, é uma obra muito engajada e que revela muito quantas foram as mulheres que tiveram que lutar ao longo do século passado para que a gente pudesse alcançar as conquistas que temos hoje. Caminho de Pedras é uma obra importante por muitas razões e ela dialoga muito com o contemporâneo. É muito significativo que todos aqueles operários, todas aquelas pessoas trabalhadoras que vivem na periferia de Fortaleza e que gastam o tempo livre que elas têm, o raro tempo de descanso, para se reunir e para se articular buscando ampliar seus direitos, seja um pouco o fenômeno que a gente vê hoje, Quando a gente tem uma sociedade no século XXI em que a gente observa a uberização do trabalho, pessoas que estão tendo que se reinventar nas suas carreiras, encontrando inúmeras dificuldades. Então, eu acho que é uma obra, inclusive, muito inspiradora do que a gente pode buscar na literatura para nos encantar, nos incentivar a seguir lutando e buscando por caminhos melhores. Assim como quase toda a obra da Raquel tem como marca, é o que a gente vê também em Caminho de Pedras, uma escrita direta, sem algumas marcas de sentimentalismo que eram associadas à escrita de mulheres. Então, aconteceu um fenômeno muito curioso, que quando a obra da Raquel começou a ser publicada, os primeiros livros, havia uma certa desconfiança de que não fosse obra de mulher, que fosse uma obra de um autor homem, que estivesse publicando com pseudônimo de mulher para chamar mais atenção para a sua escrita. E não é o caso, não é? Essas questões de gênero, a Raquel também foi pioneira em desconstruir. A escrita dela é uma escrita direta,
Eu ouso até dizer que ela estava querendo dialogar com o trabalhador, com o operário, com essas pessoas que recentemente, né, durante a Era Vargas, estavam se interessando por literatura, o público leitor estava se ampliando e a Raquel queria conversar com essas pessoas numa escrita muito direta e, ao mesmo tempo, muito sensível. Ela constrói metáforas que também são muito singulares. Seu Benevides também mudou, fazia insinuações. Dona Noemi devia deixar essas ideias perigosas. Uma mãe de família tem que cuidar do lar. Ideias são para os políticos. Ele, seu Benevides, não tinha ideias e passava muito bem. Pensava só em gozar a vida, em ver lindas mocinhas e no progresso da fotografia. A senhora pode me chamar sem ideais, mas minha filosofia é esta, e gosto que os meus empregados não se afastem muito dessa filosofia. Olha, eu acho que a primeira dica que a gente pode fornecer para um estudante que vai prestar o vestibular e que, portanto, vai se dedicar à leitura do Caminho de Pedras é ler a obra na íntegra. É um romance curto, é um romance com capítulos bem diretos e que certamente vão impactar, tem um enredo que cativa os estudantes, com algumas reviravoltas. O perfil psicológico das personagens também é abordado de uma maneira que a gente não espera para uma obra de 1937, que é o ano da publicação. Então, as relações entre homem e mulher, os preconceitos que a protagonista tem que combater, eles são muito interessantes de observar. E quando a gente lê de verdade o livro, a gente se apropria não só do enredo, mas também do estilo de escrita da autora. Então, os personagens ficam mais marcados na memória, vale muito a pena se aventurar pela leitura da obra.